aí, vamos para a nossa aula de história de hoje? Então, na nossa aula de história, nós vamos conversar um assunto que nós já conversamos numa outra disciplina que foi português. Assim que nós começamos a unidade de português, nós conversamos sobre o ECA, lembra? Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, e falava sobre direitos da criança. Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre isso, nesse capítulo que nós vamos iniciar em História. Nós vamos começar em História agora, no volume 2, né? E o nosso primeiro capítulo de História vai falar sobre crianças não trabalham. Então, nós vamos fazer uma leitura para poder entendermos um pouquinho sobre esse assunto, que nós já conversamos, mas é interessante nós relembrarmos um pouquinho. Então, eu peço para vocês pegarem o volume 2, tá? A parte de História, na página 50. Então, vocês vão abrir, aqui está o capítulo 5, Criança não trabalha. É o título do nosso capítulo. E o título do nosso texto é Crianças Trabalhadoras. Então, eu quero que vocês acompanhem a leitura com a prof. Então, você pode acompanhar com seu dedinho, ou até mesmo você pode ir falando junto com a prof. Combinado? Então, vamos ler o texto com muita atenção, para entender e relembrar, né, esse assunto. Em muitos lugares do Brasil, principalmente na região rural, há meninos e meninas que trabalham como gente grande. O serviço é pesado. Colhem frutas, cortam cana-de-açúcar, produzem carvão nas carvoarias, usam a enxada para o plantio e etc. Outros trabalhos também que eles fazem, não é mesmo? Nas cidades, também há crianças que trabalham vendendo doces e frutas no semáforo. Nós conhecemos como sinaleira, engraxando sapatos ou recolhendo material reciclado. Então, as crianças, onde quer que nós... Até mesmo já encontrei crianças vendendo dentro do ônibus. Então, crianças que trabalham, né? Aqui na cidade nós encontramos muitas delas trabalhando, vendendo alguma coisa. Muitas delas ficam o dia inteiro nesse trabalho. Por isso, não conseguem frequentar a escola e muito menos brincar. Já imaginaram a criança passar o dia inteiro trabalhando? Deve ser muito cansativo para elas, porque não é trabalho para elas, é trabalho para um adulto. E ela deve ficar muito cansada, mas ela passa o dia inteiro caminhando, andando de um lado para o outro, vendendo. Então, deve ser muito difícil para elas. Elas não têm tempo de brincar, não têm tempo de frequentar uma escola. E será que isso está certo? Claro que não. Então, aqui tem 2 direitos que estão sendo desrespeitados. Tem 2 direitos aqui que não estão respeitando. Lá no Estatuto da Criança, que foi criada essa lei, para que a criança tenha que os seus direitos sejam respeitados. E aqui tem direitos que não estão sendo respeitados, não é mesmo? Então, a sua atividade, depois que nós lemos esse texto, sabemos que as crianças não devem trabalhar, não podem trabalhar, porque trabalho é para a pessoa adulta e não para a criança. Né? A criança tem direito de frequentar uma escola, tem direito de brincar, de lazer, de passear. E isso não está acontecendo aqui, nesse texto, não é mesmo? Então, aqui na questão 1, no texto apresenta situações de trabalho realizado por algumas crianças nas regiões rurais e urbanas. Atualmente, consideramos que não é adequado as crianças trabalharem da mesma forma que os adultos. Você concorda? Por quê? Então, você vai escrever aqui se você concorda que a criança não trabalhe. Por que você acha que a criança não deve trabalhar? Então, você vai escrever aqui a sua opinião, né? Então, você vai escrever a sua opinião em relação ao que nós acabamos de falar sobre que criança não deve trabalhar. Ela tem que frequentar uma escola, tem que ter momentos de brincar, tem que ter os seus direitos respeitados. Então, você vai escrever aqui com suas palavras, você pode conversar com o adulto e você pode aqui fazer a sua resposta sobre a sua opinião sobre esse assunto, tá? Se você concorda e por que você concorda que criança não deve trabalhar, tá bom? Então, faça essa atividade com muita atenção, ok? E até a nossa próxima aula.